E já tenho comigo o Dr. Daniel Gabriel Tembe, presidente do Instituto de Governação Corporativa de Moçambique, como havia anunciado na abertura do nosso programa. É sobre este tema que vamos nos debruçar nos próximos 15 minutos, sensivelmente. Dr. Daniel Gabriel, boa noite e obrigado por vir aqui ao Semanário Econômico. A primeira questão que lhe coloco parte da percepção de que este tema, depois de um início com algum fulgor nos anos 2007, sensivelmente, que culminou com a criação do então Instituto de Diretores de Moçambique, depois entrou no esquecimento. O tema e a organização que a estava a promover de forma mais visível também desapareceu. Neste momento, qual é o ponto de situação da governação corporativa em Moçambique e qual é a visão de futuro existente? Muito obrigado. Boa noite, Dr. João Carlos, e obrigado por este convite, que é uma oportunidade para podermos debruçarmos um pouco sobre essa questão da governação corporativa. Como diz, já vem de alguns anos, tanto que aquilo que era o Instituto de Diretores de Moçambique, que a partir de 2018, portanto, foi feita uma reestruturação da instituição, portanto, que hoje tanto se designa por Instituto de Governação Corporativa de Moçambique. E isto porque, na altura, já havia uma certa percepção, portanto, de que não era só, digamos assim, dirigida, portanto, a membros individuais ou a questão dos diretores, sim, mas o que era importante é focalizar na questão da governação corporativa em Moçambique. E não só para membros individuais, mas também para membros institucionais, portanto, para empresas, sobretudo, que também deviam, portanto, abraçar esta causa. Portanto, o Instituto, é verdade que houve um período de uma certa letargia, portanto, o Instituto não esteve a funcionar como deve ser, portanto, ainda no tempo do Instituto de Diretores, portanto, esta transformação que foi feita, portanto, também cria um desafio, né? Portanto, quando dizemos que abrimos, tanto para membros institucionais, é precisamente porque queremos ter uma base maior, tanto de membros para a instituição, e de forma a poder também assegurar uma sustentabilidade para o funcionamento do Instituto. Portanto, o Instituto tem como missão, portanto, divulgar, promover, portanto, as boas práticas de governação nas sociedades, sejam elas empresas estatais, empresas públicas, sejam elas empresas participadas pelo Estado, empresas privadas e mesmo empresas familiares. Portanto, há empresas familiares aqui, portanto, que são empresas grandes, que têm grandes negócios, mas do ponto de vista de estrutura, portanto, elas não estão, de facto, organizadas. E este tipo de instituição, portanto, pode ter esse papel de apoiar, né, as empresas, portanto, neste tipo de matéria. E a que é que se deveu esta letargia? Será que as empresas não compreenderam o alcance e o valor da governação corporativa, não aderiram ao tema? Ou a própria instituição que estava a promover o tema também entrou ou perdeu alguma força? Talvez as duas coisas, tanto as duas coisas, tanto em algum momento, tanto ela teve uma força, tanto mais que nessa altura produziu o Código, tanto de Governação Corporativa, tanto para Moçambique, e o Código de Ética, e procurou fazer a divulgação desses instrumentos, tanto junto às empresas, mas mas infelizmente a instituição de facto criou, tanto ficou num período bastante difícil do ponto de vista da própria estrutura de direção do Instituto na altura, né? E isso acabou não deixar de ter, portanto, aquela capacidade de continuar a promover, portanto, atividades que deveriam ser feitas. Acha que as nossas lideranças empresariais não compreendem a importância
e o valor da governação corporativa, no sentido de uma forma mais pronunciada, aderirem a esta prática? Muitas sabem o que é, muitas compreendem, mas também há muitas que não dão, digamos, prioridade a este tipo de... Portanto, limitam-se ao cumprimento daquilo que está nas leis apenas, ou no Código Comercial, ou sei lá, nas outras leis ou decretos, eventualmente, portanto, que sejam publicados. Mas a governação cooperativa, nem tudo vem nem tudo se resume a leis. Tanto mais que em várias partes do mundo este tipo de instituição é um instituto. Nem sequer é um instituto que é decretado pelo governo. Não é por lei, portanto, que é instituído isto, mas sim nasce mesmo, portanto, de um grupo ou de associados, tanto que primam por ter, tanto boas maneiras ou boas práticas de estar, tanto no mercado. Aqui estamos a falar de questões de integridade nos negócios, estamos a falar da questão da ética, estamos a falar da maneira, tanto como os sócios acionistas, tanto relacionam-se, tanto com outras partes, né? Como se relacionam com os clientes, como se relacionam com os próprios trabalhadores, como é que, portanto, a questão de transparência, a questão da prestação de contas, enfim, portanto, as questões de responsabilidade social. Portanto, há vários assuntos que são tratados, têm que ser tratados e não vêm necessariamente nos livros, digamos assim, de escola. Isto espelha também um pouco a realidade do nosso setor empresarial. Aqui mesmo neste programa e nesta mesa, discutimos com outros responsáveis ao nível das empresas uma série de problemas de natureza organizativa com as empresas. Não foi referida explicitamente a questão da governação corporativa, mas problemas de natureza estrutural e organizacional das empresas têm impedido as empresas de terem um crescimento continuado e sustentável. De que forma é que, acrescentando isso à governação corporativa, isto representa uma força catapultadora para o desenvolvimento e o crescimento das empresas? É de facto importante que as empresas adotem este conjunto de práticas, este conjunto de forma de organização, de estar... Há empresas que tanto têm volume de negócios significativo que a gente muitas vezes nem sequer imagina, mas depende de uma pessoa. Depende de uma única pessoa, na empresa. Então, isso cria enormes dificuldades. Do ponto de vista, se acontece alguma coisa àquela pessoa, portanto, do ponto de vista de sucessão, do ponto de vista, portanto, de continuidade do negócio, torna-se difícil. Portanto, é um risco bastante grande. Portanto, essa empresa poder ter, portanto, uma estrutura, portanto, um conselho de administração, né? Portanto, pessoas que tenham diversas responsabilidades dentro da organização, responsabilidade da área financeira, responsabilidade pela área administrativa, enfim, por aí adiante, torna-se mais consistente. Torna-se mais consistente, portanto, mais sustentável, tanto o negócio a longo prazo, a médio e longo prazo. Então, daí que a adoção dessas práticas, portanto, boas práticas que ajudam na estruturação da empresa, portanto, é pertinente, é importante fazer. Já fizemos algumas intervenções neste domínio aqui. Ainda não foi assim para muitas empresas. Mas pela importância que isso tem, pelo benefício que traz para a própria empresa, do ponto de vista do Instituto de Governação Corporativa, se é que já se debruçou sobre essa situação, o que é que está a impedir que as empresas adiram de uma forma mais massiva à governação corporativa? Bom, temos que trabalhar para uma maior divulgação, para já, da existência da própria instituição. Temos que dar contrapartidas para essas empresas, tanto do ponto de vista de formação, de capacitação, porque é importante que elas entendam ou percebam qual é a vantagem, digamos assim, de aderirem, portanto, a uma associação como esta, a uma instituição desta natureza. Porque há vários cursos, várias capacitações que devem ser feitas
E hoje talvez seja, e nós estamos a trabalhar para isso, e indo buscar algumas parcerias, tanto também de outras entidades que estejam tão mais adiantadas que nós, que Moçambique, provavelmente nesta área de governação corporativa. E, por exemplo, temos uma parceria, portanto, neste momento com duas instituições na África do Sul, tanto uma que é o Instituto de Ética, e a parceria com este Instituto permite que os membros do Instituto aqui em Moçambique possam ter acesso a várias formações, a vários programas que levem, portanto, ao conhecimento desse tipo de matérias. E, portanto, em conjunto com o Instituto de Ética, vamos promover ações aqui de formação, portanto, em forma de palestras, de seminários ou aquilo que se chama business breakfast, portanto, encontros com gestores, que possam, e com temas específicos que são escolhidos para esse efeito. Além desse Instituto de Ética, portanto, mais recentemente estabelecemos ligação com uma academia de boa governação, portanto, Good Governance Academy. Instituto de Ética de Moçambique. Instituto de Ética da África do Sul. Sim, yeah. Sim. E com uma academia também da África do Sul. Portanto, é Good Governance Academy, ou Academia de Boa Governação, uma tradução livre, portanto, que também se dedica a este tipo de discussões e que dá acesso, portanto, a todos os membros, portanto, aqui possam aceder a esse tipo de colóquios, portanto, e com pessoas, tanto abalizadas nesta matéria, portanto, que estão disponíveis, tanto para fazer, portanto, palestras, fazer intervenções neste. Para além disso, portanto, o nosso instituto está associado, faz parte da rede africana de governação cooperativa. O que é isto? Portanto, essa rede africana significa que estamos ligados a outros institutos no continente africano. Portanto, no continente africano, cada país tem a sua tipo de instituição. Alguns países, nos países anglófonos, a maior parte deles, tratam por IOD, ou seja, Institute of Directors. Portanto, tem Instituto de Diretores. Mas também outro conjunto de países que tem a designação como a nossa. Portanto, Instituto de Governação Cooperativa. Portanto, mas essa rede, portanto, que é uma rede ainda significativa, através dessa rede, portanto, há troca de experiências. Portanto, acompanhamos aquilo que cada país está a fazer, está a desenvolver neste tipo de matéria. E mais recentemente, e por causa dessa nova situação da pandemia da Covid, está-se a desenvolver muito, portanto, em vez de encontros presenciais, vai haver, portanto, trocas de informação, de experiências pela via virtual, pelos seminários, portanto, os chamados webinars, portanto, e que vamos procurar, portanto, que por mês haja um tema em que os membros, digamos assim, de toda esta rede, digamos assim, possam participar. Muito bem. Houve esta transformação em Moçambique, do ponto de vista da organização. O Instituto de Diretores deu lugar ao Instituto de Governação Corporativa. Qual foi a principal transformação que ocorreu fora desta questão da designação e quais são as prioridades e o foco desta nova estrutura que está neste momento a gerir o Instituto de Governação Corporativa de Moçambique? Uma das principais alterações que foi feita tem a ver com trazer para a instituição membros institucionais, empresas. Antes, o foco estava mais, em membros individuais. E esse foi um dos problemas, que também cria problemas de sustentabilidade, da instituição, porque a cota que é paga pelo membro individual, não é suficiente, para cobrir aquilo que são, digamos assim, as despesas. Portanto, essa foi uma das medidas que nós tomamos, trazer, para a instituição, convidar, que elas sejam membros. É que antes, quer dizer, o problema é que ela não pode viver apenas de doação ou de uma ou outra instituição que possa dar alguma doação. Não é sustentável, porque isso é de curto prazo, pode ser 3 anos ou
que alguém financiou, ajudou a financiar e depois parou por aí depois. Como é que se continua? Ao passo que tendo membros tanto, que possam, digamos, contribuir para que a instituição desenvolva a sua atividade, portanto, isso é que é importante. Daí, portanto, essa foi uma das transformações. A outra transformação, portanto, foi dar mesmo o foco na divulgação e desenvolvimento das matérias de governação, de governação cooperativa, e não focar tanto apenas no desenvolvimento, digamos assim, do membro individual como tal. Portanto, mas sim, portanto, que dar maior amplitude à divulgação dessas matérias e temos uma aposta, portanto, que é fazer, portanto, dar créditos através da formação que é feita ou da capacitação que é feita aos membros e, eventualmente, fazer uma certificação, digamos assim, ao fim de um conjunto, de um tempo, portanto, e de matérias, portanto, que possam... E isto para dizer o quê? Tanto que o nosso foco é ter pessoas capacitadas, conhecedoras das boas práticas, que estejam, portanto, em frente das empresas ou façam parte dos órgãos sociais nas empresas. Portanto, e garantir que a governação corporativa seja implementada, seja posta em prática. Dr. Daniel Gabriel Tembe, muito obrigado por ter estado aqui no Semanário Econômico. Nós seguiremos acompanhando os desenvolvimentos à volta da implementação da governação corporativa em Moçambique e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Muito obrigado. Ficamos por aqui quanto a este tema de análise. Como deu para perceber, passamos em revista o ponto de situação da governação corporativa em Moçambique. Momento para mais uma breve pausa, nós voltamos logo a seguir.